WhatsApp 22 98156 0046. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Pode mandar a Alexa também. Dá o comando aí de Alexa, ouvir a Folha FM em todos os aplicativos para rádio, no aplicativo exclusivo da Folha FM. Daqui a pouco você acompanha a entrevista de hoje e amanhã também parte dessa entrevista no portal folha1.com.br e no jornal Folha da Manhã. É o Grupo Folha da Manhã de Comunicação tentando estar cada vez mais perto de você, em todos os canais. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta sexta-feira. Muita gente já fazendo aí a pesquisa da previsão do tempo, virada de ano, como é que vai ser, enfim. Mas já posso adiantar que o Instituto Nacional de Meteorologia já prevê para este final de semana chuva e para a virada do ano também tempo nublado a chuvoso. Para hoje em Campos, a previsão é de tempo bom, amanhece com tempo bom, volta a ficar nublado no meio da tarde para o fim e deve chover à noite. A máxima prevista para hoje é de 31, a mínima é de 24 graus. Portanto, Campos amanhece agora com 26 graus e tem essa previsão aí de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas também no decorrer do dia de hoje e para a região toda, como eu já disse, a previsão aí de tempo chuvoso no fim de semana, mas tempo bom agora aqui, 26 graus. No programa de hoje vamos conversar com o Diego Dias, vereador eleito pelo PDT, com 2.977 votos. O Diego vem para conversar com a gente e analisar essa eleição, essa vitória, o que mudou da campanha que ele fez em 2020, com quase que o dobro de votos agora nessa eleição, praticamente o dobro, não é? E também analisa as urnas de 2024. Pelo Podemos, em 2020, você teve 1.591 votos. Agora, 2.977 é praticamente o dobro. E isso sem falar que o esforço, naturalmente, foi muito mais que o dobro. Evidentemente que foi uma eleição muito disputada. O nível da régua estava muito alto. E o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral estava muito alto também, 11 mil, né, em torno de 10.500, 10.700, para fazer o corte, né, para fazer um vereador. E o Diego vem também para falar
sobre, além da sua eleição, a eleição de Vladimir, os números dessas urnas, tanto aqui em Campos quanto na região, que ele analisou aqui já para a gente internamente, a gente repete essa análise agora ao vivo. Ele fala também sobre a eleição da mesa diretora, que tem Fred Rangel como nome de consenso até o momento. Nos bastidores também tem outras informações, mas até agora o nome confirmado é o de Fred Rangel como candidato. O Silvinho Martins, candidato a presidente, o Silvinho Martins é o candidato a vice, né, formando essa chapa, e uma das vagas na composição dessa mesa deve ficar com o PDT, e o Diego Dias é o mais provável a assumir, que é a primeira secretaria, que é o que eu falo aqui sempre, que é o cara que assina o cheque. Que não quer dizer nada, quer dizer que é mais responsabilidade, que é mais compromisso, ou seja, e quer dizer sim, quer dizer nada, quer dizer sim, que tem muito compromisso, né? E a gente fala, por fim, ainda hoje no programa, sobre os seus projetos também, se fica na Câmara, se volta para a secretaria, hoje é secretário de Iluminação Pública, né? E também algumas projeções já para 2026. Diego, já obrigado pela sua presença, mas um minuto só para a gente começar esse bate-papo aqui. Deixa eu trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, registrar a presença do Bocal, grande Bocal. Obrigado pela presença também. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001/2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, trânsito de veículos leves é liberado em novo acesso na BR-101 em Campos, ali no contorno, no Trevo do Índio, para quem sai ali do Shopping Estrada, daquela região, daqueles condomínios ali, agora tem um novo acesso perto daquelas concessionárias de automóveis ali. A melhoria operacional do trânsito local foi apresentada pela concessionária e executada em parceria com a Prefeitura de Campos. Está na capa ainda aqui do portal Folha 1, né, em destaque. Polícia Militar intensifica a operação contra o rolezinho em Campos. Até esta quinta-feira, 8 motos foram apreendidas. A ação continua, né, pesquisando aí as imagens. Prefeitura de Campos e Sesc Rio divulgam shows de janeiro do verão 2025. Pelo terceiro ano consecutivo, Gael é o nome mais registrado em Campos. Ranking ainda tem os nomes de Noah, Miguel, Helena, Cecília. Esses são os nomes mais registrados de crianças aqui em Campos. Gael foi o nome mais registrado. Tem muita criança com o nome de Gael. Daqui a um tempo vai estar todo mundo aí, charaldo aí. Noah, Miguel, Helena e Cecília. Justiça determina bloqueio de bens de prefeita e de secretário de Cabo Frio. Magdala Furtado e Bruno Alpatino descumpriram uma ordem judicial. Jovem morre no Hospital Feira Machado após incêndio em São Francisco de Itabapoana. Tragédia, né? Um vizinho contou que percebeu o cheiro de fumaça e ouviu os gritos de socorro dentro do local. Vladimir assina contrato com construção de 400 casas em Donana. O primeiro contrato entre o governo municipal e a Caixa foi assinado em novembro deste ano. Programa Saúde na Escola orienta sobre atualização vacinal. Estado divulga valores venais para cálculo de PVA 2025. Campos em alerta para a possibilidade de mais chuva, como choveu na terça-feira, né, de Natal. Minha nossa. Cara, assim, com todas as dificuldades que a gente tem de escoamento, parte do poder público que não dá conta realmente de manter a limpeza
dos bueiros. E também a outra questão nós, né, a própria população, a gente joga lixo de qualquer maneira, o pessoal joga lixo pela janela do ônibus, pela janela do carro, joga lixo enfim. E com a cidade plana, aí, amigo, com aquela chuva que deu, humanamente impossível, sinceramente, teria que ter um sistema de escoamento assim de ultramoderno que eu desconheço. E choveu demais. Ainda há previsão de mais chuva agora, de novo, virada do ano. Secretaria de Fazenda convoca contribuintes para regularização. Alexandre de Moraes mantém prisão de General Braga Neto. Virada do ano tem possibilidade de chuva. Falamos aqui agora. Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro em Campos. E ainda, recadastramento do cartão universitário em São João da Barra começa dia 15 de janeiro. Estão mandando mensagem para mim. É o que? O nome não é Noah, é Noah. É isso, Beto? Como é que é o nome do seu neto? Heitor. Heitor. Também não passou longe da relação nossa aqui, de Campos. É Noah, não é Noah, não, menino. Deve ser. Já mandaram aqui mensagem aqui com o nome Noah, que deve ser. Ou é Noah, é Noah. Bom, aí o filho é meu, eu chamo do jeito que eu quero. Depois você acha ruim. Não, é Noah, que é a pronúncia correta, não é isso? Bom, são essas manchetes que estão lá no portal. Nome próprio é um negócio complicado, né? folha1.com.br. Confere lá o portal e a gente traz agora 7 horas e 19 minutos. Bom dia do vereador eleito Diego Dias, com 2.977 votos pelo PDT. Diego, bom dia, parabéns pela vitória, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, Bocal que está aqui acompanhando a gente. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem, e é uma gratidão imensa estar mais uma vez aqui junto do Grupo Folha, na Folha FM, para poder trocar essa ideia, bater esse papo e levar o máximo de informação para a população aí de Campos e região. Para a maioria dos candidatos, para todos que passaram até, acho que alguns não teve ninguém que veio nessa eleição até aqui, nesse programa, que tenha sido a primeira vez. E todos tiveram assim um crescimento. O professor Vaine, por exemplo, de 1.500 votos, 1.500 e pouco, passou para 5.418 votos. O Nildo Cardoso, 4.000, mas Nildo não teve aqui ainda, mas Fábio Ribeiro, tantos outros, todos eles, houve um crescimento muito grande. Uma regra que mudou foi, na eleição passada, você podia ter acho que 38 candidatos cada partido, tinha um número maior, quase que o dobro. Então nós tivemos aqui 820 candidatos a vereadores na eleição de 2020, que você teve 1.591 votos. Salvo engano, a outra já estava na regra dos 26. Já estava na regra. A diferença é que nós tínhamos mais partidos concorrendo, salvo engano. Também agora você trouxe uma informação que eu não pesquisei, mas de fato... Salvo engano. Então, é líquido e certo. Mais de 800 candidatos naquela de 2020. Isso. Você estava lá. E nessa agora, 395 candidatos do total. Tem aqueles que não concorreram, que não puderam, não concluíram ainda o processo de registro. Mas, enfim, o que foi feito para você dobrar de voto? Muito trabalho, né, Nogueira? A gente fez parte e faz parte, né, do governo Vladimir Garotinho. É um governo que tem entregue muito. Pegamos aí boa parte da cidade destruída. Com a ajuda e a compreensão da população, reconstruímos boa parte, muito ainda há que ser feito. E isso aí nada mais é do que o reconhecimento da população de um trabalho que vem sendo feito com o máximo de zelo e carinho. Então, certamente todos que tiveram esse êxito, assim como o prefeito, que bateu recorde de votos, nada mais é do que muito trabalho e o reconhecimento da população. Você trabalha com a iluminação pública e assim, é difícil não ter um dia, não só de uma lâmpada queimada, mas como de reclamação. E nesses 4 anos que você está na pasta, são 4, né? Você ficou desde... Ficamos 3 anos, né? 3. A partir do início do segundo ano de mandato. Do segundo? Isso. Então você tem 3 anos que assumiu a pasta.
lhe rendeu esses frutos também? Você Sim. conseguiu reverter essa situação? Foi uma, eu vejo como uma das pastas guardadas as devidas proporções mais complexas, porque o município tem extensão territorial muito grande. O município é grande demais. Então, para você atender lá de Mata da Cruz ao Pesqueiro, lá de Serrinha ao Xexé, você tem que trabalhar de forma muito ordenada, organizada. E quando você pega um ambiente com o caos que nós pegamos, é difícil você conseguir colocar a casa em ordem para começar a fazer um investimento considerável. Eu acho que tivemos aí um bom resultado enquanto candidato a vereador. Poderíamos ter tido mais, mas Deus sabe de todas as coisas, justamente porque nós demoramos um pouco para poder colocar a casa em ordem por causa de questão matemática. Nós pegamos quase 40 mil pontos apagados dos 60, quase 60.057. Então, para você colocar isso em dia, foi muito complexo. Levamos quase 1 ano e meio, 2 anos para fazer isso acontecer. Mas, paralelamente a isso, tem uma coisa que veio para ficar, que é o LED, que a gente tem quase 40 mil pontos já instalados. E a população, você vê o resgate da cultura, você vê a alegria da população em ter a luz de LED na sua porta, porque traz mais segurança, traz luminosidade. O benefício é amplo demais. E o interessante é a cultura resgatada no interior, né? Que o interior costuma muito estar no final do dia ali batendo aquele papo com um banquinho em frente de casa, que tava um pouco retraído. E aí, com a luz chegando, isso voltou a rotina das pessoas a estarem normal. Voltou a rotina a estar normal novamente. Você tem essa tradição, é isso mesmo, não é só interior dos bairros também? Isso. Muito no interior que eu digo. Muito mais no interior. Porque também. aquelas relações ali, aquele bate-papo do final do dia é quase que sagrado. Sagrada, E assim, para botar a fofoca em dia. Exatamente. Exatamente. Como diz aqueles memes da internet, passou, registrou. É isso aí. Fulano tá chegando, fulano tá saindo. A Folha chega lá para levar a informação, mas aí quem não ouviu é atualizado pelo vizinho no final do dia. Sabe muito mais. É isso aí. Sabe muito mais. Cara, assim, mas é a realidade isso. Claro que mudou muita coisa, o mundo mudou, as coisas estão diferentes. Não pensa você que independente de idade, as pessoas estão também na internet, com um celularzinho aqui, né, onde tem sinal. Agora, trabalhar com iluminação pública, é claro, tem outras pastas complexas, saúde, por exemplo, Sim, educação, são pastas assim, muito complexas, mas em termos de retorno para aquele representante daquela pasta, é complicado, porque você troca uma iluminação de uma rua, a hora que você olha para trás tem uma lâmpada queimada, cara. Mas Agora o LED acabou com isso, porque tinha um projeto, me lembro, não sei se isso andou, agora eu estou na dúvida se era no governo Rafael ou se foi você que já começou a falar sobre isso, que ia ter uma espécie de um sistema digital, computador, onde tinha uma lâmpada de LED ia ter um sinalizador. Tá aceso, beleza. Você ia saber pelo computador o que estava acontecendo. Não sei se isso foi implantado. Então, existem algumas tecnologias, acho que lá no governo passado, eles tentaram fazer uma concessão que beirava o absurdo. E graças a Deus isso não foi à frente. Hoje existem algumas tecnologias paralelas ao LED. Só que o que acontece? Hoje o LED ele tem um custo-benefício bom. O que é isso? Vale a pena investir no LED porque ele gera vários benefícios e não fica fora da questão, não fica fora da realidade no custo. Vamos dizer assim. Essas tecnologias, já existem algumas que são acopladas àquele famoso relé. Hoje existem relés que têm a leitura tecnológica se aquele ponto está apagado, não tal e tal. Porém, essa tecnologia ainda está num custo elevado. Muito poucas cidades ainda estão colocando piloto. A gente até avaliou se já faria um projeto piloto nesse sentido aqui, mas achamos por bem deixar um pouquinho mais para frente para isso ficar mais atrativo do ponto de vista do custo-benefício. Vou dar um exemplo para você. Tem LED que pode gerar uma economia de até
40%, 50%, mantendo uma luminosidade igual ou melhor à que existia. Já isso aí, ele vai trazer também uma melhoria, porque ele vê não só se ela está apagada, algumas tecnologias já veem qual o grau de luminosidade que está, entendeu? E tem toda essa questão. Porém, ainda não justifica o investimento, porque a gente está tratando do dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão. Então a gente tem que fazer essa análise para não gastar dinheiro em vão e sim investir da melhor forma possível. Tem conversa aí, expectativa já de projeto, nem sei se já está funcionando, mas lâmpada de LED com Wi-Fi, para gerar Wi-Fi para aquela região, caso a prefeitura queira fazer um O projeto. Wi-Fi vem também no relé. Não é? É no relé. É no relé. Você tem ali a possibilidade de ter no relé ou chip ou uma ligação ponto a ponto que vai fazer com que a rede se otimize por ali, certo? Também é uma tecnologia que está agregada. Existem relés que já estão com essa tecnologia. Porém, O valor é o alto. valor ainda está elevado para você fazer uma entrega à população. Ela merece muito, mas a gente tem que analisar o custo-benefício. Aproveitando que você está aqui, tem que falar de iluminação pública, então, só para continuar aqui, para fechar esse tema e voltar para a eleição. Hoje está 100% iluminado, Campos? Porque 100%. Sempre, nós temos um nível de apagamento Não que é tem normal. Nós temos um nível de apagamento normal. Nas cidades costuma-se falar em 3 a 5% desse dia a dia. Acende aqui, apaga ali, acende aqui, apaga ali. Hoje, tem um dado novo, inclusive, além da implantação de LED, nós levamos iluminação pública a muito... Eu vou te falar aqui que eu ouso te dizer que praticamente aí 5 a 10% da população ainda não tinha braços de luz em frente à sua moradia, em frente à sua propriedade. Nós instalamos aproximadamente de 3 a 4 mil novos braços de luz, levando iluminação pública a mais pessoas. Então, a cidade não só está acesa, mas está também entregando iluminação pública a quem não tinha até 4 anos atrás. Já teve, né? Exatamente. Iluminação pública, porque vai crescendo também. Eu vou citar um exemplo para vocês. Morundu, a região centralzinha de Morundu ali tem uma distância de aproximadamente uns 400, 500 metros. Você sobe um morrinho e vai a uma outra localidade que eu não me recordo o nome aqui agora. Há 30 anos eles pleiteiam ali que nada mais, nada menos do que 7 postes, o que faria com que tivesse mais segurança, luminosidade e fizesse com que as pessoas a partir das 20 horas pudessem transitar ali de bicicleta, a pé. O governo Garotinho, Vladimir Garotinho, entregou isso aí, levando mais dignidade, levando segurança. Assim como o Morundu, vários outros locais da cidade foram agraciados não só com essa implantação de postes com rede, mas também de novos braços, o que levou a mais munícipes a iluminação pública de qualidade. Quantos pontos tem de iluminação Campos hoje? Hoje, aproximadamente 60 mil. 60 mil. 40 mil já são LED? Aproximadamente. Cara, Nós já fizemos implantação de quase 40 mil luminárias em LED. a ideia é 100% LED. A ideia é 100% LED. Esses outros são aquelas lâmpadas vapor de sódio ou aquela branca ainda? Nós temos ainda metálica e sódio no parque de iluminação. E aí você vai... Na verdade, o que o prefeito fez? Nós sentamos e fizemos as coisas regionalizadas. Na verdade, a gente estava mais setorizado de um ano para cá. Porque a gente estava mais direcionado, fazendo bairro e localidade inteira. Então hoje você pega a região de Guarulhos, que já tem vários bairros conexos que tiveram LED, que já receberam iluminação de LED. Tá pertinho do outro, né? E também se você não faz num bairro, você faz no outro, arruma um problema. Agora, verão, farol, como é que tá lá? Xexé, você falou. A gente faz no farol o que não se via há muito tempo. A gente faz uma manutenção no farol durante todo o ano. E logicamente, e infelizmente, a gente não pode deixar de falar, a Enel não contribui muito para a melhoria do serviço de iluminação pública. Vamos ao farol, nós temos lá, e a gente vem cobrando muito isso, não só lá como aqui também, essa questão da rede. Lá a gente tem muitos problemas ainda por questão de rede. Interior da cidade,
A gente tem problemas em relação à rede. Muito desses pontos que você vê apagado aí no interior, em alguns lugares mais distantes. E aqui também existe. Essa região toda do parque rodoviário ali, inclusive eu faço parte ainda de um grupo de WhatsApp dos condomínios que sofriam diuturnamente com pico de energia. Diuturnamente, todos os dias, aqueles condomínios do parque rodoviário tinham pico de energia. Isso aí gera problemas não só para o usuário final, como para a iluminação pública, que inevitavelmente, invariavelmente vai queimar tanto a placa de LED quanto a iluminação de sódio metálica. Então, voltando ao farol, a gente, nos períodos mais próximos ao verão, a gente potencializa o serviço para a gente deixar 100% aceso, ou muito próximo disso, mas a gente vem mantendo, fazendo a manutenção durante todo o ano da nossa praia de Campos dos Goytacazes. Falar em Enel, assim, eu acho que não tem um cliente da Enel que paga a conta satisfeito. Se tem, eu desconheço, porque a gente aqui, por exemplo, você falou do parque rodoviário, já está mais afastado do centro um pouco, mas é pedra ainda, né? Pode ser considerado assim. Mas aqui no centro, todo dia tem falta de energia aqui. Todo dia. Para você ver. E o problema não é só falta de energia, não. O problema é o seguinte: de vez em quando você tem um transformador pegando fogo. Sim. E isso aí é o seguinte: a responsabilidade desse caos que é a rede, esse monte de fio pendurado, esse monte de fio e cabo obsoleto, isso é responsabilidade da Enel, que a rede é dela. E todas as operadoras que estão utilizando a rede são contratualizadas com a Enel e não com o município. Então, infelizmente, a gente cobra muito que eles façam uma organização de rede que não só vai ficar visualmente melhor, mas como vai evitar que tenha esse tipo de transtorno. Esses cabos obsoletos, a fibra ótica embolada como fica ali, é ela que gera esse dano de causar um incêndio e pegar fogo no transformador, e etc, etc, etc. Como a gente tem visto no município aí acontecer, principalmente na região central. Sim. E um dos maiores problemas, por exemplo, para os equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos, como geladeira, por exemplo, são essa oscilação de energia. Ela faz com que a energia fique instável, caia muito e sobe muito. De repente ela vai lá numa variação de potência, ela cai demais, cai muito abaixo de 110. E abaixo de 110 é que é o grande problema, queima mais do que acima, sabia? É o que acontece, por exemplo, em alguns lugares com LED. Porque o LED, na verdade, a luminária ela não queima. Ela tem ela decresce a luminosidade. Ela diminui a luminosidade com o tempo. Ela tem uma placa. Essa placa, ela resiste à oscilação. Mas quando a oscilação ela é extrema, ou para cima ou para baixo, porque ela é bivolt, a luminária, ela trabalha nas duas tensões, e aí o que acontece? Quando você tem algo que difere muito do normal, acontece a queima da placa, e aí como aconteceu, por exemplo, em Mata da Cruz, que a gente teve que trocar mais de 50 luminárias há um ano e pouco atrás, que teve aí grandes oscilações de tensão. O interior sofre, a região central, para você ter noção, que é o que você falou, sofre, mas o interior sofre muito mais com essa questão de oscilação de tensão. Não, eu fico imaginando, porque assim, se tivesse um exemplo aqui no centro de que é estável, é boa energia, e quando eu falo boa, cara, tá se falando de energia é assim, é um elemento que eu vou dizer, não é fácil lidar com ele. Você tem que ter, mesmo tendo toda a manutenção, tendo tudo certinho, toda a prevenção, você está sujeito a ter riscos de queda. Por exemplo, a gente teve oscilação aqui agora recente, mas muita oscilação. Teve um programa que ficou fora do ar e tivemos problemas sérios aqui. A gente monta aqueles sistemas de proteção contra aquele surto, tem tudo isso na rede, eu fico estudando isso o tempo todo para entender e instalar aqui para proteger transmissor, porque o transmissor nosso está aqui, proteger os equipamentos, computadores. Porque você fala assim, queima um transmissor desse, tem que mandar para São Paulo para consertar.
Então não é brincadeira. Você tem os componentes que você pode trocar, mas você queimou mais sério, tem que mandar para São Paulo. Então você fica fora do ar? Como que é assim? Guardar as devidas proporções, galera. Desculpe te interromper. Não pode falar. Guardar as devidas proporções é cultural em algumas regiões do interior passar o período noturno com o eletrodoméstico fora da tomada. Você sabia disso? Acredito. Essa região de Santo Eduardo, Santa Maria, por exemplo, é cultural parte Sim. das regiões passarem o período noturno fora da tomada pela oscilação de tensão. E aí, guardadas as proporções, lá você está numa família humilde no interior, que pô, você imagina perder uma geladeira, perder um eletrodoméstico. Proporcionalmente é a mesma coisa de você perder o transformador e conseguir ficar sem comunicar aqui. Não, exato. Não, e aí vem a questão do que eu falava sobre manutenção. O que é manutenção? Ó, chega aqui no centro hoje, essa quadra aqui, de tal lugar a tal lugar. Hoje nossa equipe vai estar dando uma geral aí. Não precisa desligar, não precisa nada. É revisão visual e, se for o caso, tem o controle. Isso é no melhor dos mundos também, né? Mas, infelizmente, tinha uma bucha. Bucha, o que é? Às vezes é só um pedacinho de cano que está ali entre um parafuso e o cabo para dar a pressão, vamos supor. Tinha uma bucha solta num dia desse aqui. E fez uma farra, que aquilo ficava plac, encostando. Então, assim, isso é o quê? Aí veio o cara com aquela manutenção. É igual o pneu do seu carro. Vamos comparar aqui. Tá com o pneu careca. E você não troca, faltou a preventiva. Aí você vai viajar, o bicho estoura. Você tombou, bateu o carro, por quê? Você não fez a preventiva. Basicamente é isso. Ordem natural das coisas. Normal. Mas nesse sonho nosso ainda a gente ainda chega lá. Vamos continuar cobrando. E aí a nossa parte. É cobrar. Vamos continuar Agora, cobrando. os caras são difíceis. Falei em cobrar, eles estavam cobrando a prefeitura 80 milhões. O prefeito chegou até a divulgar uma nota disso. Tem taxa de energia pública nesse meio também? Não. Não tem, né? Esse é o outro é... A realidade é a seguinte... Que aquela ali você já paga a Enel direto. Não. Não, olha só, eu pago a minha taxa de iluminação pública. Eu Isso. pago a Enel. Mas ela repassa ao município. Integral. Porque é crédito municipal. E aí o município vai e faz o pagamento das suas obrigações, que é o caso da iluminação pública. Dessa lenda que fala aí de tantos milhões, etc e tal, existe muita divergência a ser discutida. Eu costumo dizer o seguinte: a sua casa, você teve uma conta de energia diferente do normal, você vai pagar ou você vai discutir? Você tem que minimamente discutir, notificar, tomar os procedimentos necessários para resguardar os seus direitos. No município não é diferente. No município não é diferente disso. Tanto que agora teve uma decisão judicial para a concessionária Enel fazer o religamento das unidades às quais houve aí a interrupção do serviço de forma equivocada, senão a justiça não teria mandando religar. Mas não tem nada de iluminação pública de rua com... Não. Nós tivemos aí, entre tapas e beijos, nós tivemos um entendimento razoável nessa questão da iluminação pública. A gente conseguiu tirar da conta de iluminação pública algumas cobranças que a gente entendeu indevidas. E aí, nesses ajustes, a gente conseguiu aí... Tá tendo uma relação razoável. Mas de vez em quando, a gente tem que aumentar um pouco o tom e lutar pelos direitos aí do nosso cidadão. Até para falar com os caras é difícil. Para falar até quando nós entramos na iluminação, não existia diálogo. Me lembro disso, você falou várias vezes aqui. A gente restabeleceu o diálogo. E aí a gente mantém o diálogo porque é por ele que a gente consegue resolver as coisas na maioria dos casos. Então, até onde a gente consegue resolver no diálogo, vamos no diálogo. Onde a gente não consegue, a gente vai buscar os meios aí para poder resguardar o direito da população. Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, titular dessa bancada, fez mais de 30 pesquisas. Fez tanta pesquisa que falou: Nogueira, agora eu só volto ano que vem. Tô brincando, ele tem os projetos pessoais dele que está desenvolvendo. Um abraço para ele. Daqui a pouco ele está aqui com a gente, se Deus quiser. Mas assim, eu vou trazer essas pesquisas agora para você, esses números, pelo menos, e toda a cobertura que ele fez, para você analisar também para a gente.
acho que 30 pesquisas em 13 municípios, ele acertou 11 municípios apontados por ele na Folha, e aqui, nesse programa também, bateram exatamente como mostravam as pesquisas. E uma das teses, uma das regras, talvez, este ano, nesta eleição, foi governo bem avaliado pela população, com aprovação boa ou ótima, chegando a 70%, 80%, era governo com boa intenção de voto nas urnas, conforme as pesquisas, e que se confirmaram no dia 6 de outubro, como foi o caso do Vladimir, como foi o caso da prefeita de São João da Barra, Carla Capucci, o extraordinário caso lá do Elbert, de Macaé, com 85%, quase 90% de aprovação e também refletindo em votos, e por aí vai. Foram 11 municípios assim, os 11 exatamente. E os outros dois bateram na antítese, ou fora da regra, que, ou dentro dessa regra confirmada, porque os dois governos que não tinham boa avaliação da população, que era da Magdala Furtado, que ela está aqui com problema judicial agora, e em Cabo Frio, e também em Rio das Ostras. Tinha essa mesma situação. O governo não era bem avaliado e o seu candidato não tinha, o incumbente ou o incumbido lá, não tinha não aparecia bem nas intenções de voto. O que você traz de análise dessas urnas? E aí, já analisando a vitória, começando a analisar essa vitória de Vladimir no primeiro turno com essa votação histórica. Falando de Campos e levando por analogia, né? As urnas falaram a voz do povo. Nada mais do que isso. E o povo reconheceu. A gente falou aqui no início. O povo reconheceu o trabalho do prefeito Vladimir e da equipe do prefeito Vladimir. Reflexo disso é o resultado dele e o resultado da Câmara de Vereadores, fazendo dos 25, 19. Então, a tendência, o que aconteceu em Campos, foi uma tendência nacional. E aí vamos trazer para próximo da gente. Estado do Rio de Janeiro. Mais de 80% dos municípios em que a máquina funcionou e estava razoavelmente avaliada, fez a reeleição e fez a sucessão. Então, foi uma tendência das eleições de 2024. A boa avaliação e o bom serviço refletiram na urna, no voto. E aqui não foi diferente disso. Confirmou aquilo que o Aloysio Abreu Barbosa mostrava aqui também nas mais pesquisas. De 80%. Mais de 80%. E foi no estado todo. Isso falando de Rio, né? E essa foi uma tendência nacional. A nível nacional, as proporções e os percentuais giraram em torno desse sentido. De que as máquinas que funcionaram bem fizeram reeleição e fizeram sucessão. Então, é uma tendência, inclusive, para ser analisada aí para os próximos pleitos, como você havia falado. Tem sempre uma dificuldade. O segundo governo costuma não ser igual ao primeiro. Tanto para mais quanto para menos. Às vezes costuma ser melhor, pode ser para menos, como é o caso da Rosinha, por exemplo. Primeiro mandato, segundo mandato, ela não conseguiu eleger o seu sucessor, Chicão. E o Rafael teve aquela votação de primeiro turno também, com mais de 150 mil votos. Ou seja, outro recado também da população para aquele governo. Agora, e aí trazendo já para você tentar analisar e avaliar o que o Vladimir falou aqui. O problema do meu governo agora é que vai ser Vladimir contra Vladimir. É isso aí. Essa é a questão. Na verdade, eu vou dar um dado para você que é o seguinte. Quando a gente entrou na iluminação pública, a população estava acostumada a ter 3 anos, 2 anos de uma lâmpada apagada. A gente foi 3 anos. Tinha localidade que eu tive relato de estar 3 anos. Hoje, a gente tem 48, 72, uma semana.
Então, a cobrança mudou. Antes o cara, infelizmente, estava acostumado com um serviço de péssima qualidade. O serviço vai melhorando, o costume segue junto. Então, hoje, a gente tende a fazer o seguinte: cada vez mais trabalhar mais para entregar o melhor possível. É isso que o prefeito certamente quis dizer. A comparação agora é dele com ele. Ele fez um bom para ótimo e agora tem que fazer um ótimo. E se Deus quiser, nós vamos fazer um ótimo governo para a população campista. Bom, sobre essas urnas de 6 de outubro, outros recados também foram dados. A vitória de Vladimir na 98 foi um recado interessante, né? Foi um recado. Na verdade, eu vejo isso direto e objetivamente como resposta e resultado do trabalho. As pessoas estão identificando e identificaram que o Vladimir veio para resolver. A gente não tem um governo de ficar contando história. O governo é resolutivo em todas as áreas. E aí o município é grande, as demandas são muitas. A gente tem a questão da saúde, que tem um Ferreira Machado que historicamente não atende só Campos, atende Campos e região. Nós temos 500 mil. Se você juntar a região, a gente passa aí chega quase a 1 milhão de habitantes. E a gente tem todas essas questões que tem que ser analisadas. E quando você passa para essa análise macro de região, você vê que o trabalho está sendo bem feito. E a busca de melhorar é sempre mais. Você vê que nós tínhamos um problema crônico histórico, que é a questão do renal. Tem um hospital, tem um centro de referência, vamos dizer assim, ficando pronto. Nós temos a questão do Ferreira Machado, que vem sendo internamente, tanto do ponto de vista da gestão quanto estrutural, sendo modificado para melhorar o atendimento. E agora a gente vem pronto-socorro, fachada e etc e tal. A gente vem o HGG, que era um ambiente que, infelizmente, era o paciente. Ele não sabia se cuidava de si ou saía da goteira. Exatamente. Era muita chuva. Você tinha que estar doente e saber nadar. É o que você acabou de falar, infelizmente. Agora não. Agora você tem evolução efetiva. E só não vê quem não quer. A realidade está diante dos olhos das pessoas. É desde a rua que você não conseguia trafegar com o seu carro até a saúde que estava em condições deploráveis e hoje está em situação razoável. A busca é sempre de melhorar. Sempre de melhorar. Então, todos os segmentos da população, as questões assistenciais tinham acabado, foram resgatadas, estão sendo feitas de forma muito séria. A questão da infância, que eu vou aqui citar o PDT, o Leon, que vem fazendo um movimento e um trabalho muito bonito nesse sentido. E aí, entrando agora nessa questão partidária, estamos com 3 vereadores eleitos e bem coesos nos nossos alinhamentos e decisões. Então, tudo isso é o contexto que tem ajudado o prefeito a fazer as coisas acontecerem e entregar o melhor do serviço à população dia a dia. Não, que tem entrega, eu acho que todo mundo percebe, não precisa a gente falar. Isso. Enfim, no meu caso, acho importante você falar. Agora, assim, saúde, cara, tanto pública quanto privada, até a privada, saúde privada, elas passam por problemas também. A gente tem plano de saúde, a gente sabe como é que é. Tem hospital particular, sim, com banheiro com tampa velha, com coisa quebrada, porque mudaram-se algumas leis, por exemplo, essa questão de empresa, graças a Deus por isso, várias empresas têm que dar o plano de saúde para o funcionário, e aí aumenta também o número. Porque o problema da saúde é o número de pessoas que frequentam Exatamente aquele mesmo local. E aí, esquece, para você dar manutenção naquilo ali é muito difícil, é muito complicado. Estou falando de parte física. Tem que contar a estrutura clínica, né? Normal. Você tocou num ponto que a saúde especificamente, você pode ter os melhores profissionais. Se você não tiver estrutura para que ele possa entregar o melhor dele, você continua dentro de um ambiente de caos. E aí, a comparação é muito válida. O privado hoje,
em alguns lugares, está ficando para trás em relação ao público. E eu vou falar de Campos. Eu vou falar que hoje a gente está avançando num sentido de que estruturalmente nós estamos com ambientes de atendimento de saúde de nível top, nível A dos atendimentos privados. E aí é uma construção, é uma reconstrução, é uma construção, é investimento que não tem como ser feito com mágica, com estalar de dedos. Isso aí é um processo, existem procedimentos a serem seguidos e processos a serem seguidos. E a gente vai seguir avançando dia a dia. A promessa de Vladimir aqui, nesse programa, foi: próximo passo da saúde é humanizar o atendimento. Que aí é muito importante. Talvez mais que qualquer outra estrutura, do que qualquer Muito outra coisa. Se você é bem acolhido, bem recebido, em qualquer lugar você se sente bem, sente melhor. Principalmente quando está mais fragilizado por conta de uma doença. E se for de um ente querido, a gente fica mais fragilizado ainda. Porque quando é a gente segura. Mas quando é um parente, aí a fragilidade é muito maior. Eu tive a oportunidade de estar colocando algumas palavras em ambientes voltados ao atendimento de saúde, em que tivemos como equipe aí há bastante tempo atrás. E eu acho que eu fui feliz em dizer o seguinte: quando a gente leva a nossa família numa lanchonete, a gente vai lá buscar tá dando um passeio, comendo algo legal, saboroso, tomando um suco legal na lanchonete. Se por acaso você não tiver um atendimento adequado ou aquilo não for o que você esperava, você pega o teu carro ou pega o Uber e vai trocar de lanchonete ou vai caminhando até a próxima. O ambiente de saúde é um ambiente que ele não cabe isso. As pessoas vão até ali não porque querem, elas vão ali por necessidade. Então, se a acolhida não for se ela não for extremamente profissional e humana, em qual sentido? Se você chega numa OBS hoje e aquele atendimento não pode ser desenvolvido por ali, pelas questões de atendimento dali, a acolhida tem que acontecer de forma efetiva e a direção do atendimento também tem que ser efetiva. Ou você direcionando mediante a ambulância, ou você direcionando mediante dando a informação que aquela pessoa precisa para estar conseguindo um atendimento. Então, é essencial. Eu acho que, de forma muito assertiva e inteligente, essa questão de estar otimizando essa questão do atendimento, que é a humanização, melhorando e capacitando, vai colocar a saúde no município em outros patamares. Com certeza. Teve um lance que foi feito aqui com um aplicativo, acho que foi do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que foi implantado aqui no Vieira Machado, para acabar com aquelas filas. O corredor. Aquelas filas, aquelas macas nos corredores. Era assim: o camarada tem atendimento, ele tem alta agora, 8 horas da manhã, o médico passa, tá liberado, só pode ir embora e tal. Ele ia fazer contato com a família para vir pegá-lo e levar para casa, levar para o destino dele. Tinha paciente que ficava 2 dias ocupando o leito, já de alta, porque não tinha um parente para vir buscá-lo. Solução: a ambulância leva ele em casa, libera o leito. É isso aí. Que coisa maluca, né? E assim... Só que, na verdade, essas implantações, isso demanda gestão, isso demanda custo, porque você tinha em tese, um familiar que está levando o paciente para casa. Já não é o familiar, é a ambulância. A ambulância presta serviço para onde? Para o município. Se você tem a necessidade de ter também a efetivação desse serviço para otimizar o atendimento de ponta, que é cuidar do paciente que ainda tem a necessidade de estar ali, você está tendo que colocar mais veículo, mais motorista, mais enfermeiro. Isso demanda custo, demanda gestão e demanda investimento. Bom, vamos voltar aqui à eleição para a gente fechar esse bloco, depois falar de eleição da mesa, como é que vai ser essa composição aí. Você falou do PDT já, são 3 vereadores na bancada. Isso. Né? Eu acho que essa Câmara vai mudar muito, hein?
Eu acho que vai. Mas daqui a pouco você fala sobre isso. Para aí, calma aí. Deixa eu te pedir para analisar aqui a vitória de Vladimir na 98, o bastião dos garotinhos, ou seja, uma resistência muito grande, uma rejeição enorme dos garotinhos nessa zona eleitoral. O próprio Vladimir chegou a vencer em 2020, no primeiro turno, por 18 votos. Só que no segundo turno foi uma saraivada de votos de Caio, que cresceu absurdamente na pedra, né? É a chamada pedra, que é a 98, o caroço do centro da cidade. E toda essa resistência, há quem alegue uma série de fatores. O próprio Vladimir se distanciando do garotinho, o pai dele não participou do governo, tem até essas tretas familiares que eu não entro, eu não sei quando se tornam públicas, a gente comenta alguma coisa, mas nada também para... Enfim, tem esse fator, mas tem outros fatores também, você falou da entrega, né? Mas tem outros fatores também, como, por exemplo, o vice-prefeito, que é o vice da Pedra, e isso sempre foi feita essa tentativa, né, de Pedra e Baixada, Pedra e interior, Pedra e periferia entre os candidatos. Você não coloca dois médicos para serem candidato a prefeito e vice. Pode ser que não dê certo, a não ser que tenha muita penetração lá no interior também. E aí vem o outro fator, o vice-prefeito Frederico Paes, que é homem mais da Pedra, apesar de ser agrônomo e comandante lá da Coagro. Está ligado também ao homem do campo e tem um trabalho na saúde também, né? Mas teve um outro fator, que foi a vinda do Caio Viana para o apoio para o grupo do Vladimir Garotinho. O que você atribui essa vitória na Pedra? Existe esse contexto que você colocou. E aí, eu acho que passa um pouco por cada uma dessas coalizões e das entregas. Agora, olhando do ponto de vista político e de chapa, respeitando logicamente todos os demais candidatos a vice, não só nessa como na outra eleição, eu acho que foi muito acertada a parceria, que ela entregou muito. Frederico Paes como vice foi a maior entrega de candidatura a vice vista, não só aqui como na região, e a gente não pode negar isso, a gente tem que reconhecer que ele entregou bastante, tanto dessa ambiência, né, dessa capilaridade política de Pedra, e também do conjunto da obra, de estar ligado à saúde, de estar ligado ao interior, certo? E a entrega do prefeito Vladimir Garotinho. É inegável que a chegada de Caio também tenha crescido, tenha somado a essa questão toda política. Mas os 4 anos de serviço do Vladimir Garotinho, de entrega, são inegáveis no meu ponto de vista em relação a essa mudança da visão do eleitor da Pedra em relação à candidatura do prefeito. Eu tive a oportunidade, eu sou testemunha disso, de estar em alguns ambientes, ou até de restaurante, ou em algum lugar que você saía numa lanchonete, no período da noite aí passeando, e ouvir mesas ao lado falando. A gente ouvia. Eu particularmente ouvi mais de uma oportunidade. Não, o menino tá trabalhando. O prefeito tá trabalhando. Então, essa frase, ela espelha muito esse novo resultado político de Pedra em relação ao Vladimir Garotinho. Esse reconhecimento de estar realizando, esse reconhecimento de estar construindo e reconstruindo, eu acho que foi fundamental, logicamente ligado aos outros fatores, de que o Frederico é o vice que mais entrega, sem sombra de dúvida, esse benefício pra chapa e pra gente, na verdade. Tô rindo porque eu tô lembrando aqui de Vladimir. Então quer dizer que o vice-prefeito é um espetáculo. É um espetáculo de vice. Rapaz, isso deu muito... Não teve um candidato que veio aqui, né, Beto? Todos... Só pra gente poder falar dessas coisas que pegaram, né? Sim. Parte
dessas informações que eu tô te trazendo aqui, o próprio Vladimir me contou, porque tinha ouvido falar em alguns lugares também, pô. Rapaz, Vladimir Fez contou... sucesso, não fez? Fez muito sucesso. Cara, rapaz, a outra coisa que a Luísa sempre falou aqui, espaço vazio, claro, é óbvio, espaço ocupado. Eu sigo aquele João Campos. Sim. Eu sigo ele lá no TikTok. Bicho, bom, o cara domina muito as redes sociais, mas muito. E pode anotar, se não for presidente da República, se não for, daqui a pouco ele tá lá entre eles. João Campos. E assim, esse domínio das redes sociais, você acha que também Vladimir fez, acho que categoricamente, o que o pai dele fez na década de 80 aqui. Isso. Exatamente nessa rádio que está aqui. A realidade é a seguinte... Que era Continental na época. É a teoria do interior, que o próprio vice-prefeito Federico fala às vezes, né? O fato do consumo de ovos de galinha ser maiores, por exemplo, do que do ovo de pato, porque quando ela coloca o ovo, ela cacareja. A realidade a gente tem que realizar e tem que mostrar o que a gente está realizando. Então é um conjunto da obra. O prefeito, a tendência do político mais jovem, e tem alguns também que estão se inserindo aí nessa característica de rede social, que são um pouco mais, com a idade um pouco maior, mas a peculiaridade dessa galera mais jovem é que ela tem a facilidade muito grande de comunicar a realização por intermédio da rede social. Então, o fenômeno da rede está atrelado à entrega do serviço. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Se ele não tivesse entregue, ele não tinha o que comunicar. Então, ele tem muito o que comunicar e comunica muito bem aquilo que ele realiza. Sim, É porque o julgamento das redes sociais ele é imediato. Exatamente. Você não fez, a turma... Exatamente. Não, fazendo, a turma já senta o bambu. Não tem... Porque tem outra coisa para te perguntar. Como que você analisa o desempenho da Madeleine, a candidata com o maior percentual, a mais forte, concorrendo contra o Vladimir, desses 7 que concorreram esse ano? E uma outra coisa também, a Luísa escreveu logo depois das eleições, lá no blog Opiniões, uma coisa, duas coisas certas, que os Bacelar são bons para o Legislativo, não tem a dúvida, tanto que um é presidente da Alerj, o outro é presidente da Câmara, e o Marquinhos Bacelar está aí, reeleito. Esperava-se até uma votação maior do Marquinhos, ou pelo menos naquele entusiasmo, aquela coisa. Era o que circulava, né? Era o que a turma de bastidor e até mesmo de internet. Que esperava-se passar de 6 mil votos e tal. Enfim, aliás, o pai teve quase 10 mil votos, lembra? Seu Marcos. E aí, o que o Aloysio falou da segunda coisa é que, se uma coisa é certa, que eles são bons no Legislativo, outra coisa é certa. São virgens ainda de segundo turno para o Executivo em Campos. Você acha que os Bacelar foram os grandes derrotados nessa eleição? Falando direto e objetivamente do ponto de vista eleitoral e político, que aí você tem uma diferença, né? E aí eu não vou diferenciar, não tem como fazer uma análise diferenciada, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista eleitoral, sem sombra de dúvidas. Porque se você acaba de afirmar para mim na tua pergunta que a maior força seria a da candidata, e diante de um cenário que você teve apenas 2 candidatos com relevância de voto, que foram mais aí ninguém teve muito mais do que 10 mil, acho que foi ela e um pouquinho mais. Um pouquinho mais, o PT teve 12.300, o professor Jefferson. Então, não existe unanimidade, né? Agora, o resultado político de Vladimir e a colocação em número de votos da segunda colocada deixam muito claros essa questão de ter, sim, implantado
impingido uma derrota esmagadora, né? Então a derrota política e eleitoral do Grupo Bacelar, do ponto de vista majoritário aqui, é indiscutível. Perfeito. Tem mensagem aqui para você e sobre o que a gente estava falando mais cedo, são 8h07, caramba. Como é que a hora voa? É. E fica falando mal dos outros aí. Tô brincando. Juninho Virgílio, tá aqui, ó. O Ulcinei Gomes. Bom dia, Diego. Bom trabalho. Campos Luz. Não é Campos Luz mais, né? Não, hoje tem um nome que leva toda essa dinâmica e a implantação de LED, todo o serviço, está denominado de Brilha Campos, né? Brilha Campos. Então, iluminação pública, e a gente usa o slogan Brilha Campos para poder dar a publicidade devida às nossas ações. Juninho Virgílio, vai ser seu companheiro lá de Câmara. É nosso companheiro e vai ser companheiro de Câmara a partir do dia 1º. Boa. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Diego. Quero destacar um exemplo claro dos transtornos causados pelos picos de energia em nossa cidade. A gente estava falando mais cedo, só para fechar aqui. Esses picos afetam diretamente o funcionamento das elevatórias e dos cisternões, bem lembrado, Juninho, que são fundamentais para absorver as águas das chuvas e bombeá-las para os canais. Juninho faz um trabalho muito bom ali com essa Bom questão. dia, Juninho, meu amigo, meu irmão. Tem mais vereador. aqui. Peraí, só um instante. Desculpa. Eu que fui comentar sobre o trabalho que ele faz e de fato, é importante. Isso é um trabalho pessoal, né? Só como vereador, não. Para cuidar daquela população que fica. A gente mora numa planície. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Com essas oscilações de energia, as bombas acabam parando constantemente, o que agrava os problemas em dias de chuva. Quando as bombas desarmam para evitar danos, os pontos da cidade que dependem desse sistema ficam sem solução imediata, causando alagamentos e transtornos para a população. Ele havia falado comigo sobre isso. Novamente, um bom dia para o Juninho, nosso parceiro, nosso companheiro. E aí, a colocação dele é completamente assertiva. Essa questão da falha e da falta e do péssimo serviço entregue pela Enel, ela afeta direto e objetivamente toda a população. Desde a gente ter falta de energia nas casas a esse tipo de ação. Imagina o transtorno que é causado por o fato de uma bomba dessa sofrer uma oscilação de tensão, desarmar e parar de funcionar no momento em que a gente mais precisa dela, que é no momento dessas chuvas. Então, tudo isso é algo que o Juninho cobra muito e a gente vai cobrar muito mais para que a gente tenha esse serviço entregue e a gente não tenha transtorno gerado pela uma ineficiência de serviço de concessionário de serviço público. Boa, vamos fechar rapidamente esse bloco, Diego, para a gente partir para o segundo, até te propor para a gente emendar, você tem compromisso agora logo cedo, né? Emendar o segundo bloco com o terceiro para a gente fazer um só e rapidamente a gente voltar, saber como é que vai ficar essa composição na Câmara, saber de você se você vai para a Câmara de fato, volta para a Secretaria, como é que fica. Enfim, tem o próprio Leon Gomes também, que fez outro trabalho muito bom. Sim. Né? Quando é que Vladimir deve anunciar o novo secretariado? Ele comentou sobre isso com vocês? Não? Em breve. Porque agora já é dia 28, 27 hoje. Semana que vem, dia 1º. Nós temos uma continuidade, tem uma continuidade de gestão, né? E aí acredito que certamente os diálogos estão acontecendo e certamente aí no momento oportuno ele vai estar publicizando isso aí. Caio Viana já foi anunciado como secretário de governo. Exatamente. Né? E já topou, foi convidado, topou e vai estar lá ano que vem com vocês também na prefeitura. São 8h11. Tem vários comentários aqui no Face, no YouTube, no Instagram também. Daqui a pouco a gente volta e comenta e registra aqui, mas já agradecendo a você acompanhando, ligado aqui na Folha FM. A gente faz essa pausa para continuar já ouvindo o Diego Dias aqui na Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica muito boa agora aí, ó, para você que está querendo investir o seu dinheiro. Até o Google ontem
errou a cotação do dólar, mas a equipe da Nauta XP não erra. Então aproveite, faça aí Deu um problema, rapaz, com o governo já está no desespero danado com o negócio de dólar alto, o Google botou o dólar lá em cima. E aí você pode consultar a equipe da Nauta XP, para você não errar na hora de investir o seu dinheiro. Confira aí. Minuto Nauta XP.